Olá, tudo bem? Fala, Senhor! Estamos aqui na série O Último Dia, o remanescente da profecia. Bom, como entender isso aqui de forma muito especial no fechamento desta série? O nosso tema de hoje, o juízo divino. O que o juízo divino tem a ver com o remanescente da profecia, o remanescente fiel? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque é o remanescente fiel que conseguiu abraçar essa verdade. A verdade de Daniel 8,14. Lá em 1844, com Guilherme Miller. Depois de Guilherme Miller, a partir de 1861, quando foi escolhido o nome agora, que o movimento era o movimento do Advento, foi escolhido agora Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja que aguarda o Advento. Eles sempre mantiveram firmes, acesa essa chama da volta de Jesus. Entendeu bem? Agora, então, a Igreja Adventista não abriu mão da mensagem do santuário. A Igreja Adventista não abriu mão da hora do juízo, do julgamento, do juízo de Deus, da purificação do santuário. O santuário celestial e o santuário da alma. Não se esqueça. O apóstolo Paulo diz, acaso você não sabe que o seu corpo é o santuário de Deus? Então, quando é purificado o santuário celestial, é purificado o santuário da alma. Quando nós confessamos os nossos pecados e nós deixamos, nós vamos ver isso aqui em Provérbios 28, 13. Quando nós deixamos, Deus então purifica o nosso coração. Mas eu quero chamar você para Hebreus, capítulo 3 e o versículo 7, diz, hoje... Capítulo 7 diz assim, como diz o Espírito Santo, hoje aqui e agora, se ouvides a sua voz, verso 8, não endureçais o vosso coração. Deus quer trabalhar o seu coração, Deus quer purificar o seu coração e Deus quer trabalhar de forma intensa para isso. Você precisa deixar o Espírito entrar para ele fazer o lavar regenerador. Agora então, Provérbios 28, verso 3 diz, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos deixar o pecado, confessar o nosso pecado. Não se esqueça, aqueles que passam pelo juízo de Deus, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2, são aqueles que elevam a sua prece em nome de Jesus para chegar até o trono de Deus. São esses que são julgados, aqueles que não confessam seus pecados. Eles não passam por esse juízo, porque não é registrado lá o quê? A confissão do seu pecado, para que ele seja analisado. Entenda bem. Aquele que vive uma vida de pecado e quer viver uma vida de pecado, ele já está condenado. Mas há oportunidade para o arrependimento, e é o que Deus fala hoje. Hoje, se ouvides a sua voz. Eclesiastes, no capítulo 12, fala desse juízo, desse julgamento. É importante nós entendermos. Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. De tudo o que tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Guarda o sábado, irmão. Está na Bíblia. Ah, mas... Olha. Cuidado, porque na hora final... Sabe por quê? Porque a base do juízo de Deus é sua lei. E na lei de Deus está o quarto mandamento. Então aquele que transgride o sábado está recebendo a condenação de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 12. A base do juízo, do julgamento de Deus é a lei da liberdade. E a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Acha isso, procura isso lá. Então agora aqui diz o seguinte, guarda os mandamentos. Verso 14 diz, Deus há de trazer a juízo todas as obras. Qual é o juízo? Olha muito bem. Tem o juízo dos ímpios e o juízo dos justos. O juízo dos justos são aqueles que clamam a Deus, mas não quer dizer que todos serão salvos, mesmo aqueles que frequentam a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou qualquer outra denominação. Está claro para você? Você pode frequentar a igreja, mas se você conscientemente vive uma vida de transgressão da lei de Deus, olha, a lei de Deus é muito mais do que isso, viu? Do que apenas que está ali ao pé da letra. Tem detalhes, não vamos entrar. Quem sabe um dia a gente estuda, faz uma série sobre isso. Mas eu quero lhe convidar para você atentar bem. Estou falando especialmente também para você, que é adventista do sétimo dia, que acha por guardar o sábado é o suficiente. Tem muitas outras coisas para guardar.
pelo amor de Deus, meu irmão, cuida da tua vida. Não brinca com a tua salvação. Leva muito a sério. Com Deus não se brinca. O apóstolo Paulo fala isso, me parece que em Efésios ou Gálatas. O que semear, vai colher. Então vamos lá, vamos entender bem aqui. Aqui está dizendo que Deus vai trazer juízo, até aquelas que estão escondidas, estão aqui no pensamento. As intenções, tudo, à risca. Deus não brinca. Cristo em seu santuário, um livro escrito por Ellen White, lá dá detalhes para nós a respeito desse juízo, como que é processado, o livro memorial, onde tudo é registrado minuciosamente, amigo, até a intenção, os pensamentos, nós seremos julgados por eles. Mas eu preciso encerrar essa série com você, para que você entenda que o remanescente fiel da profecia, ele tem 3 características. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia busca, assim de forma acirrada, pregar e viver essas 3 características para que ela faça parte do remanescente fiel. Por que eu estou dizendo faça parte? Porque é o seguinte, eu não posso dizer que é só a Igreja Adventista que é o remanescente fiel. Eu quero te dizer que ela é o remanescente fiel e todos aqueles que quiserem viver o estilo de vida ensinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia fará parte do remanescente fiel de Deus. Onde está isso? Apocalipse capítulo 12. Amigo, é só estudar a Bíblia, amiga. É só abrir a palavra com sinceridade que o Espírito Santo vai lhe revelar de forma bem clara as coisas. Capítulo 12 e o verso 17 é um texto muito importante. Olha o que diz aqui. Irou-se o dragão, Satanás, o diabo, contra a mulher, a igreja primitiva, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, aqueles que viriam depois da igreja primitiva. Ele teria um ódio especial. Agora, como descobrir quem são esses? São os metodistas? São os batistas? São os adventistas do sétimo dia? São quem? Vamos ver. Aqui diz o seguinte: os que guardam os mandamentos. Os 10 mandamentos. Você guarda os 10 mandamentos? Amém, louvado seja Deus. Mas o que mais? Tem mais. E aqui diz, e tem o testemunho de Jesus, que em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, é o dom profético. Então, este remanescente que surgiu a partir de 1844, chamado grande desapontamento, não, eu chamo grande despertamento, este remanescente, dele surgiu os adventistas do sétimo dia. E eles receberam o dom profético em Ellen White. Amigo, não tem disso, nós não adoramos Ellen White. Ela é profetisa, ela escreveu, ela teve visões. Eu não tenho medo de falar, porque se você é sincero e sincera, você vai clamar e Deus não vai deixar você passar em falta a verdadeira mensagem, a verdade a respeito disso. Tem o testemunho de Jesus, então a Igreja Adventista tem o dom profético em Ellen White para o tempo do fim. E agora o que mais? 14, versículo 12. Então você viu aqui que Satanás tem um ódio especial por aqueles que guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus? E capítulo 14, versículo 12, que é a terceira mensagem angélica, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os separados, os que guardam os mandamentos. Repete de novo aqui os mandamentos. E a fé em Jesus. A fé em Jesus é a justificação pela fé. A fé em Jesus é a mensagem do santuário. A fé em Jesus é a salvação em Cristo. É a fé em Jesus, por causa do seu ministério que opera hoje no santuário celestial. Ele é o mediador, ele é o sacerdote que faz a intercessão entre nós e Deus. Ele é o sumo sacerdote que realiza a purificação do santuário celestial, porque ele é o juiz que está julgando cada um de nós. Querido e querida, entenda muito bem. A mensagem desta semana, desta série, ela é muito importante. O remanescente da profecia são os que guardam os mandamentos. São aqueles que têm internalizado o testemunho de Jesus, que têm essa verdade do dom profético em Ellen White e que guarda a fé de Jesus, que guarda a mensagem do santuário no santuário da alma. Pelo amor de Deus, eu lhe imploro, investigue, estuda profundamente essa mensagem, norteando a sua alma, ela vai fazer a diferença. Por favor, se você não é adventista do sétimo dia, vem para cá. Vem conhecer os pecadores que estão se preparando para o céu. Venha conhecer uma igreja que tem a verdade pura
do Evangelho eterno. Nós não somos perfeitos, mas nós temos a verdade perfeita, a verdade presente, a doutrina, as doutrinas perfeitas, os princípios perfeitos. E se você é membro da Igreja Adventista, eu faço um apelo para você. Seja um adventista autêntico, convertido à verdade ensinada por esta igreja, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor bom Deus, obrigado, porque nós conhecemos a verdade do remanescente da profecia. E o Senhor clareia para nós a cada dia, todos os dias, essa verdade. Obrigado porque nós temos a oportunidade de nos convertermos diariamente como remanescente da profecia, como remanescente fiel, no nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu espero que para você esta verdade seja muito clara, seja uma mensagem muito importante, seja uma mensagem para ser pregada urgentemente. Então compartilha, o mundo precisa saber. Grande abraço.